Vamos lá. A filosofia anglofônica está em decadência, é a única que sobrou, e está em decadência evidente há uns 40 anos. Sem falar na decadência da filosofia, de nível da filosofia após a Segunda Guerra. Mas, ao mesmo tempo, houve muitas modificações, a filosofia se ampliou, o trabalho filosófico se ampliou de forma extraordinária. Agora, eu quero mostrar os problemas, a razão desse declínio. Isso está no livro que eu estou escrevendo, é uma digressão dentro do livro sobre a natureza da filosofia. Então, eu vou apenas ler. É uma segunda conclusão que leva à digressão sobre a situação atual da filosofia. Vários autores têm considerado que a maior falha da filosofia analítica anglófona, que é a única que restou e que domina, feito um Hollywood, a recepção no mundo, inclusive no Brasil, ela consiste numa espécie de escolasticismo que hoje atende pelos nomes de fragmentação, cientismo e hiperespecialização. Quando não de superficialização, está implícito aqui. Como a Susan Haack escreveu, em filosofia, a hiperespecialização impede o progresso em vez de possibilitá-lo, pois significa que tempo e energia são inevitavelmente desperdiçados, estou citando ela, em um nicho de problemas que não irão sobreviver às teorias de meia-boca que deram origem a eles. Haack cunhou a expressão especialização prematura para designar a forma mais prejudicial de cientificismo fragmentador do campo do conhecimento. Como ela notou, a especialização é bem-vinda nas ciências, pois seus fundamentos são sólidos e permitem avanços cumulativos. A especialização prematura que ocorre em filosofia, ela é prematura porque, diversamente do que acontece com a ciência, ela é feita sobre fundamentos que, embora dogmaticamente aceitos pelos seus praticantes, carecem de solidez. O resultado é que as hipóteses curiosas que eles inventam não conduzem a lugar algum, além de ocupar seus adeptos, que ela chama ironicamente de cliques autopromotoras, cartéis de citação entre pares e produtores de literaturas de nicho, não é lixo, nicho, só acessíveis aos seus cúmplices, palavras da Susan Haack. Por isso que eles não citam a Susan Haack dentro da mainstream. Durante um bom número de anos, eles trabalham nessas hipóteses engraçadas, curiosas, até que eles abandonam pelo tédio. São então substituídas por novas hipóteses curiosas e assim ad infinitum, sem que o problema algum fique resolvido. Mais do que isso, e além disso, elas tendem a se subdividir em novos campos de hiperespecialização e de hipóteses e teorias curiosas. Mais do que isso, esse processo bloqueia o surgimento de inovações disruptivas, capazes de reconfigurar todo o campo de investigação ao refazer os fundamentos. E aqui eu devo abrir uma exceção. Inovações não disruptivas são bem acolhidas, pois são facilmente avaliáveis, além de não perturbarem nem o trabalho estabelecido das pessoas que ganham bolsa, etc., nem a hierarquia intelectual. Há excelentes estudos históricos e investigações pontuais, como a Stanford Encyclopedia of Philosophy, tem tornado mais do que evidente. Embora se possa admitir que esses procedimentos sirvam para sustentar a conversação, keep the conversation going, no dizer de Richard Rorty, que é um desses defensores dessa decadência, como se não fosse, e por isso
grande parte, o sucesso de Richard Rorty, porque ele dá lugar a todo mundo, de qualquer maneira, para fazer coisas mais simples, menos trabalhosas, mais especializadas. Bom, mas vamos lá. Isso possui provavelmente um valor motivacional, mas funcionam como obstáculos e não como estímulos à produção de desenvolvimentos disruptivos na filosofia. Eu tenho uma experiência pessoal com isso. Trata-se do meu livro How do Problem Names Really Work, publicado pela De Gruyter em 2023, como resultado de uma investigação que começou por volta de 2007 e da qual resultaram várias outras publicações. Mas vejam só, são 15 anos de pesquisa, mas isso só pode fazer na UFRN, Rio Grande do Norte, com limitação ergonômica por autismo, e não, digamos, nos Estados Unidos, em que você tem que produzir, publicar um trabalho atrás do outro, 2, 3, 4 artigos por ano, de preferência nas melhores revistas, que já estão preparadas para aceitar certo tipo de trabalho. Nada que seja disruptivo, mesmo porque os editores são indisruptivos. Bom, creio ser esse um exemplo concreto de como toda uma crescente pleiade de hipóteses e teorias resultantes da especialização precoce em teorias da referência pode ser desmantelada por meio de uma cuidadosa reconfiguração dos fundamentos teóricos tidos pela mainstream como intocáveis, incluindo aí o legado de figuras sacralizadas como Saul Kripke. Curiosamente, a teoria complexa que emergiu dessa investigação não adota a forma fragmentária altamente formal e especulativa a qual estamos habituados. Tampouco se encaixa em moldes conhecidos, aproximando-se, no entanto, da ciência. Não é possível explicar aqui a teoria. É trabalhoso, tem que ser estudado. Mas eu posso dar uma ideia. Ela se baseia em esquemas de regras de identificação de nomes próprios que substituem os antigos feixes de descrição. Devidamente associados a nomes próprios, esses esquemas de regras são preenchidos por regras que os transformam em designadores rígidos, o que acaba por dissolver o contraste entre nomes próprios e descrições definidas. O que distingue essa teoria em termos de cientificidade é que se a regra de identificação de um nome próprio, que é advinda de um esquema de regra, se essa regra de identificação de um nome próprio for instalada, por exemplo, em um programa de computador, junto com os dados referentes às condições de aplicação por ela possivelmente requeridos. Então, se algo aparece que satisfaz essas condições muito mutáveis de aplicação da regra, o programa permite distinguir o portador do nome próprio. Isso seria inimaginável, inviável para os palpites teóricos anteriores, todos dependentes de uma compreensão dogmática e de fundamentos precários, oriundos de um dos dois campos opostos, liderados respectivamente, no final, por John Searle, que é o internalismo descritivista com viés empirista, e do outro lado, por Saul Kripke, que é o externalismo causal histórico com viés formalista. Como a maior parte das pessoas é muito bem treinada no formalismo, quase todos os filósofos da linguagem atuais aceitam ou defendem o externalismo causal histórico ou parecido com isso, à la Kripke. Mas os dois trazem alguma coisa e eu reutilizo para a formulação da minha teoria.
Então, trata-se, em minha suspeita opinião, não acredito em mim, leia primeiro o livro, depois vocês podem discordar ou concordar. Então, claro que a opinião do autor é sempre suspeita. Eu posso estar doido, mas não acredito. É sempre possível. Vocês se lembram daquela... Bom, não vou mudar de assunto. Na minha opinião, é um trabalho altamente disruptivo que seria impossível de ser realizado durante todos esses anos se eu tivesse sendo academicamente forçado a competir para dominar um campo muito específico, publicando um artigo após o outro, vivendo, digamos, da mão para a boca, intelectualmente. Contudo, pelo tanto que sei, até agora o livro de 2023 não recebeu qualquer atenção da parte dos pesquisadores na área e creio por não ter vindo de cima para baixo em uma hierarquia que há muito tempo se tornou infértil. O caso ilustra bem um efeito do que Hack denunciou. A filosofia fragmentária, feita de palpites teóricos que se acumulam e se multiplicam em discussões cada vez mais escolásticas, acaba por se tornar uma barreira à avaliação e aceitação de teorias filosóficas robustas e mais próximas da ciência. A situação real da filosofia no século XXI é, no mínimo, de estagnação. Eu digo a filosofia realmente, profundamente inovadora, que é possível, que eu acho que eu provei que é possível. Contra essa conclusão, alguém me objetou que há novidades, como a lógica do grounding, o knowledge first e o inativismo, que seriam, afinal, aquisições significativas. Trata-se, porém, de mais uma ilusão que lembra a observação de Wittgenstein, de que uma época pequena enxerga o mundo a partir de sua própria minúscula perspectiva. É verdade que a lógica do grounding oferece instrumentos mais precisos de compreender uma ideia que já era presente em Aristóteles. Embora relevante para a lógica, a sua aplicação filosófica não é disruptiva. Quanto ao knowledge first, isso para mim é novo, mas eu estive em Oxford assistindo um curso sobre a teoria do conhecimento de Williamson. Quanto ao knowledge first, que remonta ao livro de Williamson, sobre conhecimento, trata-se, em meu juízo, de uma confusão elefantina, sustentada por outras confusões anteriores, de base, confusões de base. Ele ou reinventa de modo exagerado lugares comuns, como no caso do seu argumento da antiluminosidade, ou se aproveita de confusões já existentes que turvam a verdadeira noção de conhecimento, como por exemplo, o argumento de Gettier. Sobre esse último argumento de Gettier, a resposta não é difícil. Vejam só, continuam discutindo, mas a resposta já está pronta, mas ninguém a vê. Se não a vê, por que não quer ver? E se não quer ver, muitas vezes é um inconsciente freudiano aí trabalhando. Basta uma leitura atenta do primeiro capítulo do livro de Robert Fogelin, Pyrrhonian Reflections on Knowledge and Justification, complementada pelo artigo do autor desse livro, que aprofunda e contextualiza melhor as mesmas ideias. Vejam só, eu escrevi o artigo e correspondi com o Fogelin, enviei para ele a publicação, e ele me respondeu que you have strengthened my views. Bom, então ele pelo menos concorda comigo. Duas pessoas que sabem a solução do problema de Gettier, uma delas faleceu, a outra ainda está viva. Bom, deve haver outras pessoas inteligentes nesse mundo. Lá você encontra a verdadeira e, em sua intuição de fundo, bastante óbvia solução do problema de Gettier, que se resolve a partir de uma reformulação dialógica mais complexa e refinada da velha definição tripartite. Aliás, eu falei pessoas inteligentes, não, eu diria pessoas conscientes, porque
Eu já vi pessoas que seriam capazes de desenvolver a resposta, que têm a capacidade, mas não a usam. E não a usam porque fazem parte da ciranda de discussão filosófica que, para mim é totalmente insatisfatória, porque não tem a ver com a verdade, mas tem a ver com autoafirmação diante de um grupo. Isso é a vantagem de quem tem autismo. Não precisa se autoafirmar perto de um grupo. Então eu vou considerar agora o inativismo, que eu não sei o que é, mas eu conheço um pouco aí. Eu dei dando uma lida rápida no artigo aí dos caras. A pessoa A se recorda da data de um concerto. Vamos dar um exemplo. A pessoa B não tem boa memória e escreve no seu caderninho a data do mesmo concerto. Com base nisso, B vai assistir ao concerto, o mesmo se dando com A. A conclusão enativista é: 1. O que estava no caderno de B é parte de sua crença, do mesmo modo que a lembrança de A. Corolário enativista de 1 é: o caderno com a data é uma parte da mente de B que se encontra fora do seu corpo. O problema é que reconhecer que a mente é capaz de utilizar recursos externos que vão da calculadora até a inteligência artificial, capazes de auxiliá-la e até aumentar exponencialmente as suas possibilidades, o que é evidente, não é o mesmo que dizer que esses recursos externos fazem parte da mente. A impressão de um achado decorre aqui de uma projeção antropomórfica primitiva, semelhante à do homem paleolítico, que se via tentado a crer que as plantas contivessem espíritos. Só que ceder a semelhante tentação em nossa época é uma atitude infantil. Concluo, portanto, que nada disso me força a discordar da mensagem de Hack, em sua essência. Há alguns pontos que os críticos discordam. O atual sistema acadêmico de filosofia da mão para a boca, longe de tornar as pessoas mais críticas, as limita e entorpece. O diagnóstico final é de decadência, ou, na opinião de Hack, de um verdadeiro desastre intelectual, que encontra suas raízes no desaparecimento da inovação filosófica profunda nas universidades detentoras da hegemonia na produção científico-cultural. Há muita verdade nessa avaliação, que é de Hack. Afinal, o último filósofo ainda vivo capaz de inovação disruptiva, de quem consigo me lembrar, é Jürgen Habermas. Eu colocaria Kripke nisso, excelente filósofo, mas o tempo passa. Ainda assim, permanece legítima a esperança de que a filosofia, por natureza disruptiva, qual não foi a grande filosofia, renasça como a fênix de suas próprias cinzas, lembrando-se que para que isso aconteça é preciso que a fênix seja antes consumida pelo fogo. Hack identificou as causas próximas dessa decadência. As causas distantes são, creio eu, de outra ordem. Ela notou que antes da Segunda Guerra Mundial sobrava espaço para a publicação de revistas filosóficas. Era parte da ética que só se publicasse quem tivesse algo de importante a dizer. A ideologia do publish or perish, multiplicada hoje pelo desenvolvimento da internet, mudou tudo isso, praticamente paralisando a possibilidade de avaliação do inesperado, que ultrapassa a avaliação quase que automatizada de editores limitados que constitui a inovação profunda. Parece que sempre foi mais ou menos assim, não no tempo de Aristóteles e Platão, mas eles se salvaram de serem eliminados. Bom, Platão vendido como escravo e Aristóteles acusado de impiedade, que significava pena de morte. Ele teve que fugir de Atenas no final da vida. Bom, ela notou que a universidade americana atual é cada vez mais dirigida por CEOs, que precisam mostrar resultados e forçar a todos o engajamento com a pesquisa.
Com isso, a filosofia passou a ser tratada do mesmo modo que se trata uma ciência em progresso. Pior ainda, como se fosse uma investigação técnica em progresso. Todos precisam ser filósofos e produzir inovações, mas onde todos precisam ser filósofos, ninguém pode ser filósofo. Pois, se a filosofia em grande estilo exige um compromisso intelectual, tempo para o ócio criativo, longa aquisição de conhecimento em projetos que podem exigir muitos anos de reflexão, cultura ampla e diversificada, além de alguma forma incomum de talento específico, um tal sistema a torna impossível. O resultado, aquilo que todos podem fazer sem grande preparo, é uma persiflagem minimalista do verdadeiro labor filosófico. É como se todos os que estudam música fossem forçados a serem compositores, ou como se todos que estudassem pintura devessem ser pintores. Isso é possível, um pouco pequeno, mas um Beethoven e um Michelangelo foram não só pessoas particularmente dotadas para as artes, que exigem maximamente algo da pessoa, mas resultados históricos de um meio propício para o seu florescimento, o que, em certa medida, vale também para Platão e Aristóteles, Kant e Hegel, e para qualquer suposto filósofo contemporâneo que ouse tentar fazer filosofia como cultura superior. Talvez valha aqui lembrar o que aconteceu com a filosofia e mesmo com a ciência austríaca e alemã após a Segunda Guerra Mundial, porque é muito difícil entender a decadência. Mas vamos lá. Embora Paris fosse o centro das artes, a primeira metade do século XX, Viena era o centro da ciência e da cultura em geral, particularmente a Universidade de Viena. Com o advento do nazismo, os seus melhores cientistas, geralmente judeus, tiveram de emigrar. Freud, que era vienense, refugiou-se na Inglaterra, Karl Popper na Nova Zelândia, os praticantes do Círculo de Viena, em geral, nos Estados Unidos. Kurt Gödel, o gênio matemático que desenvolveu os teoremas da incompletude, embora não fosse judeu, era muito próximo aos intelectuais judeus e foi atacado em 1939 por jovens nazistas no centro de Viena. O que o salvou foi Adele, sua esposa, que corajosamente, com a ajuda de um guarda-chuva, e creio que também foi graças a ela que ele acabou conseguindo pousar a tempo em Princeton, onde se juntou a Albert Einstein. A Universidade de Viena foi assim esvaziada de seus talentos. Mas o mais curioso dessa história é o que aconteceu depois da guerra. Nenhuma dessas pessoas foi convidada a retornar a Viena. Os que os substituíram, por um misto de vaidade, inveja e medo de expor a própria mediocridade, não desejavam, mais uma vez, viver à sombra de pessoas tão mais talentosas. Os poucos que ousaram voltar, como o grande físico Erwin Schrödinger, da teoria quântica, foi um dos mais importantes inventores da teoria quântica, foram mal recebidos pela comunidade acadêmica. O resultado é que, tendo perdido as cabeças, a Universidade de Viena nunca mais conseguiu recuperar o nível anterior. Algo assim também aconteceu com as universidades de língua alemã. Bem curioso o fato de que os dois melhores filósofos alemães da segunda metade do século XX, eu diria Habermas e Tugendhat é mais uma grande escola, e Habermas é mais criativo, nasceram e passaram suas infâncias no período anterior à Segunda Guerra. Um período em que o clima cultural era profundamente diverso. O que quero destacar com esse exemplo é que cultura é algo bastante frágil e difícil de ser mantido. Se a estrutura hierárquica da universidade não se renovar de maneira criativa, ela deixa de ser uma fonte inovadora de produção intelectual. E se isso vale para as ciências, vale muito mais para uma atividade suspeita como a da filosofia, que serve ao aprimoramento do intelecto crítico e facilmente precisa tomar para si o papel de questionar o inquestionável. Como a crítica, a filosofia atual é um tema delicado e não se enquadra ao objetivo desse texto, eu pretendo analisar a natureza da filosofia,
Eu lembro apenas do breve estudo de Harry Frankfurt sobre o fenômeno por ele denominado bullshit, definido como a produção de construções intelectuais, por vezes muito sofisticadas, mas sem qualquer compromisso com a verdade, como resultado da existência de um número cada vez maior de pessoas que tiveram acesso à cultura, mas que não tem nada de relevante a dizer. Na verdade, em meu juízo, o mecanismo produtor do atual impasse na filosofia analítica anglofônica, que é universal, é praticamente a única que restou, não possui tamanha dose de perversidade. Trata-se, porém, de uma história de decadência ocorrida dos bairros mais nobres da cidadela filosófica, uma vez que a decadência começa sempre por cima. Não houve renovação. Em sua busca de originalidade, os melhores filósofos analíticos de segundo nível, de segundo escalão, que vieram depois dos filósofos de primeiro nível, de Frege como Frege e Wittgenstein, ou então como Platão e Hegel, ou seja, gente como os positivistas lógicos, filósofos analíticos americanos, Ayer, em especial Quine, Kripke e Putnam, eles inventaram objeções inteligentes, mas profundamente equivocadas. Com o tempo, uma vez que insuficientemente respondidas, elas se tornaram uma sabedoria herdada. Eu penso em coisas como a rejeição do verificacionismo, que se você for ver lá no seu início em Wittgenstein, depois de 1934, 35, nas aulas, ele apresenta um verificacionismo que não tem nada a ver com o que o ciclo de Vierme pensava que era, que precisa ser resgatado, e não é, porque as pessoas acreditam que o verificacionismo morreu. Então, rejeição ao verificacionismo, rejeição à distinção analítico-sintético, crítica à definição tripartite de conhecimento, como base no problema de Piaget, o externalismo semântico, o dialeteísmo e sei lá o que mais. Vocês podem imaginar, isso em outras áreas da filosofia também acontece, não só na filosofia analítica da linguagem, que eu estou me concentrando. Infelizmente, por meio desses desafios, esses filósofos cortaram o galho onde se sentavam, o que resultou no estancamento da filosofia analítica contemporânea. Afinal, não se pode construir muita coisa útil sobre bases falsas. O resultado é uma desatenta coletivização de objeções e construções insuficientes e equívocas. O resultado é filosofia de baixo nível, um jogo vazio e fútil, cuja irrelevância só se percebe de fora para dentro. O que restará disso, se assim continuar, é o que Max Weber, e aqui eu entro nas causas mais distantes, ao entrever a possibilidade de um final negativo para o inevitável, mas vulnerável processo de desencantamento do mundo, a Entzauberung der Welt, caracterizado por uma sempre maior racionalização e burocratização da vida humana, via como sendo o último homem da noite polar da mais gélida escuridão. Citação do autor. Mais uma citação de Weber: especialistas em espírito, sensualistas em coração, uma nulidade que ainda assim imagina ter conquistado um nível de humanidade nunca antes alcançado. E suas realizações intelectuais poderão bem resultar em um enxame de microfilosofias e subfilosofias a infestar o que já foi considerado o templo da sabedoria. Um caso de declínio cultural mascarado sob pretensão acadêmica foi inigualavelmente descrito por Edward Gibbon. Não sei como se pronuncia, mas todos conhecem, creio, em sua história da deteriorização e colapso do Império Romano. Vou citar aqui as palavras de Gibbon. A autoridade de Platão e Aristóteles, de Zenão e Epicuro, reinava ainda nas escolas. E seus sistemas, transmitidos com cega deferência de uma geração de discípulos, frustravam qualquer tentativa generosa de exercer os poderes ou ampliar os limites da mente humana.
Os primores dos poetas e oradores, ao invés de se inflamarem por si mesmos, inspiravam apenas fins, frias e servis imitações. O nome de poeta fora quase esquecido. Aquele de orador foi usurpado pelos sofistas. Uma nuvem de críticos, compiladores e comentadores obscurecia a face do saber e, em breve, seguiu-se ao declínio do gênio a corrupção do gosto. É óbvio que isso tem algo a ver com a nossa época. Mas, vamos lá. Deve o futuro assemelhar-se à decadência escrita por Gibbon? Não necessariamente. Que vem a esperança, algo positivo. Afinal, Weber também acreditava na possibilidade de autorregeneração da cultura como chave para a abertura da jaula de ferro, da racionalização e burocratização imposta pelo desencantamento do mundo. Vejam que a racionalização e burocratização tornam a sociedade muito mais produtiva, mas ao mesmo tempo tem revertérios, e um deles é, no caso, o declínio da alta cultura, porque ela não serve à sociedade de massas, à indústria cultural. Vamos aqui para o pessoal da escola de Frankfurt. Bom, assim ele acreditava que no interior da sociedade pode surgir, haver um renascimento de velhas ideias e ideais. Assim, a presente falta de inovações disruptivas em filosofia não precisa ser vista como um destino. Na segunda parte do seu artigo, Susan Haack apresentou soluções possíveis. Ela considerou a importância de um tratamento abrangente dos problemas e de um procedimento por aproximações sucessivas. Ao invés de dividir para conquistar, conquistar para não precisar dividir. Como Wittgenstein certa vez observou para si mesmo, não se envolva em problemas parciais, mas sempre alce voo para onde há a visão livre do todo, o grande, único problema, mesmo se essa visão ainda não é clara. Afora isso, há algo que a hiperespecialização contemporânea tornou quase impossível, mas que para a produção de inovações disruptivas é essencial: o desenvolvimento de uma cultura filosófica sólida, o que significa, no mínimo, conhecer profundamente os principais clássicos como parte da formação intelectual, além da aquisição de cultura em seus mais diversos domínios. Platão sugeriu que em sua república as pessoas começassem estudando matemática e outras matérias, de modo tal que só aos 50 anos o cidadão poderia se tornar um rei filósofo. A filosofia vinha depois. Uma razão importante das dificuldades contemporâneas da filosofia pode bem ser a de que o aumento exponencial do nosso conhecimento tenha tornado esse movimento impossível. Mas isso é uma suposição, não é o que a gente está vendo por aí acontecer. Ou talvez não. Quem sabe se a IA e outros progressos tecnológicos não estejam chegando para salvar a alta cultura. Eu desconfio, porque as pessoas estão perdidas e não vão se salvar pelos resumos da IA, a não ser que saibam utilizar a IA, porque já tem cultura. Então, o que os intelectuais de hoje se tornem dinossauros depois de amanhã é possível, mas se não for possível, então estamos em maus lençóis, porque a filosofia, como a arte, é alguma coisa importante. A filosofia não se desenvolveu em ciência. Nós temos, por exemplo, a ética. Nós não temos uma ética científica, mas é só através da filosofia que nós chegaremos a uma teoria ética realmente científica. Mas seria alguma coisa extremamente complexa. Então não pode se resumir a meros palpites fragmentários, positivistas, cientificistas, etc.